continua. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Disse Deus: haja luminares da expansão dos céus. Disse Deus: produzam as águas abundantemente animais de alma vivente, e voem as aves sobre a expansão dos céus. Disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança e domínio sobre a terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Hubble estudou a luz emitida pelas galáxias distantes, observando que o comprimento de ondas, em alguns casos, era maior que o obtido em laboratório. O fenômeno é uma consequência do chamado efeito Doppler, que ocorre quando a fonte e o observador se movem um em relação ao outro. Hubble deduziu que as galáxias se afastam uma das outras. George Gamow concebeu um importante trabalho sobre cosmogonia com Ralph Alpher, que foi publicado como a teoria Alpher-Bet-Gamow. Gamow é um forte defensor da teoria do Big Bang, que postulou em 1946 tal existência. Ele fez uma estimativa da intensidade da... Yuri Gagarin tornou-se o primeiro ser humano a ir ao espaço, a bordo da nave Vostok 1, na qual deu uma volta completa em órbita ao redor do planeta, e proferiu a seguinte frase: a Terra é azul. Cientistas e religiosos de diversas partes do planeta discutem sobre a origem do universo. Enquanto os cientistas afirmam que o som descoberto por Penzias e Wilson é realmente o som da origem do universo, religiosos afirmam que o som descoberto é um vestígio do poder criador da palavra de Deus. Estes alegam que há registros em que tudo foi criado pela palavra de Deus. A NASA detectou um som no espaço profundo, que desafia crenças ou qualquer explicação. Eles não têm a mínima ideia sobre a origem do som. De acordo com a NASA, a fonte deste ruído de rádio de fundo permanece um mistério. Não veio de estrelas primordiais, não é de nenhuma fonte de rádio conhecida. E na realidade, o problema aqui é: não há galáxias de rádio suficiente que expliquem o sinal. Um dos mais entusiasmantes e faraônicos projetos científicos está oficialmente finalizado após 15 anos. No CERN, os cientistas vão começar a simular o nascimento do universo a partir do maior e mais potente acelerador de partículas do mundo. Mas afinal de contas, o que é isso que gera tantos mitos e crenças? Que é capaz de gerar sensações, de ser elevado ao grau de adoração ou ao mais baixo nível da vulgaridade? Pergunto a vocês, o que é o som? O som pode ser muitas coisas, né? O som pode ser ondas atmosféricas, o som pode ser notas. Acho que quando a gente pensa o som como notas, muitas vezes a gente esquece que o som também é som, simplesmente som. Um ruído, uma pancada, um barulho, ou o som desse ar-condicionado. Essas notas são alguns sons que nós escolhemos, que a humanidade escolheu. Bom, basicamente eu entendo o som como tudo aquilo que pode ser percebido
né, pela audição, pelo ouvido, seja ele o humano ou o ouvido animal das raças, né, ditas irracionais. É claro que é algo extremamente variável, porque o que é som para uns pode não ser som para outros. O som, dependendo da atividade, dependendo de quem está trabalhando, tem o seu significado. O artista, ele pode considerar o som como expressão, independente se ele é da área do audiovisual, se ele é de qualquer área artística. Já o sonoplasta, o som para ele é um signo, onde ele vai, através dele, contar uma história. Já um técnico, o som tem um pensamento mais físico, uma preocupação mais física, que é o movimento de compressão e rarefação das moléculas de ar que provocam essa onda vibratória que, quando atinge determinado objeto, provoca também a vibração desse objeto. E essa vibração, junto com as moléculas de ar, seria o som que a gente ouve, a partir do momento que ele chega aos nossos ouvidos. Mas é claro que é algo extremamente variável, porque o que é som para uns pode não ser som para outros. Alguns sons, algumas sonoridades que são captadas pelo ouvido humano não são captadas pelos ouvidos dos animais e vice-versa. Mas, de maneira geral, resumindo o som, é tudo aquilo que pode ser captado. No mundo sonoro, a captação é o processo mais importante. Sem a captação, o som não poderia ser percebido. Sem a captação, Penzias e Wilson jamais teriam conseguido descobrir os sons emitidos pelo Big Bang e continuariam achando que era somente cocô de pombo. O tipo de captação mais utilizado para o som é o microfone, né?